nazismo no mundo real. Primeiro caso que a gente vai ter, vamos estudar o fascismo, tá? Esse adjetivo que é tão dito hoje, tá? É tão falado hoje essa palavra, seu fascista, isso, aquilo. O que significa a palavra fascismo, tá? Fascismo vem do termo feixe. Feixe é basicamente esse desenho que vocês estão vendo ali, ó. Esse desenho que vocês estão vendo, aliás, a palavra feixe, ele representa um conjunto de linhas paralelas, né? Um feixe de luz, por exemplo, quando você joga a lanterna em alguém, você está jogando um feixe de luz, tá? Significa qualquer conjunto de linhas paralelas representa um feixe. Isso aí vem do latim fatio, por isso tem muita gente que pronuncia fatismo, né? O pessoal que o historiador mais raiz, ele gosta de falar o fatismo, né? E o fatio significa justamente vários galhos, né? Amarrados juntos, assim, a ideia de várias linhas paralelas amarradas juntos. E com um machado no meio. Quando que surgiu esse símbolo? Esse símbolo é do Império Romano. Então lembra aquilo que eu falei para vocês, a ideia de resgatar um passado idealizado, né? Os italianos estão tentando resgatar a ideia de que eles têm que reconstruir o Império Romano. E simboliza o quê? Todo mundo junto, vários galhos simbolizam a união, a ideia de que a união faz a força. E não só isso, o fatio, ou feixe, ele era um instrumento utilizado para castigar escravos. Então a ideia de que todos devem se unir para impor a sua força, tá? E eles devem se unir para impor a sua força, porque a união faz a força, nem que seja a força de bater nas outras pessoas, como também eles se unem em torno de um líder, no caso representado pelo Machado, que daí seria o próprio Benito Mussolini, tá? Então essa é a ideia do fatismo, né? Todos juntos, pela força, quem discordar vai levar uma fatiada na cara, entendeu? E todos em torno de um super líder, um grande salvador da pátria, tá? Vamos ver de onde que surgiu esse papo aí, na vida real, em fatos, né? O conceito tá aí. Agora, na vida real. Nós temos uma Itália que está pobre, pobre, pobre de maré, maré, após a Primeira Guerra Mundial, como todos os países da Europa, que se acabaram nas trincheiras. Foi a coisa mais tola que a Europa já fez, né? Que foi as duas guerras mundiais, né? Tá? Então eles se acabaram na Primeira Guerra, e a Itália, obviamente, como todo mundo, ela sai em crise econômica. E ela sai não só em crise econômica, como também ela sai injuriada, ela sai indignada, certo? Psicologicamente indignada com as promessas dos países liberais. Me refiro a quem? Inglaterra e França. A Inglaterra e França venceram a Primeira Guerra Mundial, impuseram o Tratado de Versalhes, prometeram para a Itália que se ela mudasse de lado, saísse da Tríplice Aliança, e a Itália lutasse junto na Tríplice Entente, ela receberia todas as suas reivindicações territoriais e receberia também parte das indenizações que os alemães pagariam no futuro. Por isso os italianos, então, optaram por trair os alemães, saíram da Tríplice Aliança, foram para a Tríplice Entente, só que aconteceu que a maior parte dessas promessas não se realizou e a nossa Itália está numa crise econômica. Mas a crise econômica é para todo mundo, né? Todos os países da Europa estão em crise, tá? E daí nós temos aqui o fascismo, definição, né? Nós temos aqui o nosso líder, o Benito Mussolini, é um movimento de extrema direita, tá? Para vocês entenderem a confusão que a gente faz hoje, né? Há pouco tempo atrás eu tive um parente meu aí, que a gente estava, né, comendo, assim, antes da pandemia, né? E daí essa coisa de que todo mundo queria se posicionar e se polarizar, e ela olha para mim assim e fala, mas é que eu sou de extrema direita, entendeu? Sabe, tipo, eu olhando com aquela cara, tá? Ser de extrema direita significa ser fascista, nazista, entendeu? Tá? Ser a favor de genocídio, etc, tá? Enfim, a gente tem que cuidar, é um movimento de extrema direita, tá? Criou-se discussão em 2018, criou-se discussão que fascismo e nazismo seriam movimentos de esquerda. Eu já vou direto ao ponto. Por quê? Nós tivemos aí, claro, né, um grande movimento na internet que eles resolveram claramente se posicionar politicamente, claramente eles resolveram se juntar a um grupo eleitoral e assim vai, né? Aquele movimento que vocês já estão vendo, que hoje está gerando muita polêmica, de produção de falsas verdades após verdade na internet, e assim se juntou, em termos de estratégia eleitoral, tudo que não se gosta dentro do mesmo CT, Hitler, sistema de cotas, tá? Corrupção, petrolão, jogou-se tudo dentro do mesmo saco, para que se fizesse o quê? Eleitoralmente criou-se a estratégia de se associar uma coisa a outra, para que as pessoas associassem Adolf Hitler e o Holocausto Judeu ao Lula, por exemplo, entendeu? Então, digamos assim, foi uma espécie de estratégia eleitoral, só que aí se bagunçou os conceitos, entendeu? Seria uma espécie de equivalência ao terraplanismo na história, tá? O nazifascismo são movimentos de extrema direita,
Por quê? Porque eles são arqui-inimigos da esquerda, e vocês vão ver isso ao longo da aula, tá? Mas tem uma forma muito fácil de explicar isso. Oh, mas como? Enfim, a justificativa é que, mas a União Soviética foi uma ditadura, o nazismo foi uma ditadura, então significa que toda ditadura tem que ser comunista de esquerda. Tá, e o regime militar brasileiro foi o quê? Comunista? Tá? Então, a gente tem esse problema de conceitualização que é extremamente grave e que levou, por exemplo, uma grande confusão quando, por exemplo, o nosso presidente foi visitar Israel, né? Que nós tivemos uma grande aproximação diplomática entre Brasil e Israel. Israelenses são judeus, só para deixar bem claro, né? E ele, na frente do Museu do Holocausto, ele me fala para um repórter que o nazismo era definitivamente de esquerda, sendo que no Museu do Holocausto, que homenageia 6 milhões de judeus mortos, estava escrito que o nazismo era um movimento de extrema-direita. Ali em cima, na placa, estava no vídeo que passava na tela, enfim. E que tanto judeus quanto alemães, eles aprendem isso desde a 4ª série, tá? Um jeito muito rápido para vocês entenderem. Por que nazifascismo ele é de extrema-direita, tá? Quando você diz que uma filosofia é de esquerda, essa filosofia ela defende a planificação da sociedade. Assim como na União Soviética, toda a propriedade privada ela foi destruída, ela foi estatizada e foi distribuída homogeneicamente. Eu não digo que assim a população ficou bem. Não, não ficou bem, tá? Certo? A maioria da população ficou pobre. Mas o que nós tivemos? Nós temos o desaparecimento das elites econômicas soviéticas. Isso é o comunismo, tá? E agora, quando eu tenho a Alemanha nazista? Alemão em cima, judeu embaixo. Entendeu? Mas é que os caras ali de baixo são uma raça impura. Então você tem uma sociedade desigual. Tá? Se você tem uma sociedade desigual, onde você tem classes muito bem definidas, aquilo não pode ser de esquerda. Se é de esquerda, você defender a filosofia de Karl Marx, a ideia de você criar uma sociedade igualitária. É isso que diz o socialismo, tá? E o nazismo é justamente o absoluto, o nazismo é justamente o absoluto contrário do socialismo. Porque o nazismo diz que a sociedade tem que ser desigual. Porque que o judeu isso, porque o cigano aquilo, porque o negro aquilo, o homossexual aquilo, então eles têm que ser empurrados para baixo da sociedade. A origem do nazismo está na desigualdade. Então ele não pode ser de esquerda nem aqui, nem em lugar nenhum, nem em Vênus. Tá bom? Tá? Então, ok. Então é isso. Tá? Então, fascismo, nazismo, de extrema direita, o mundo inteiro sabe disso. Só que em 2018 o Brasil resolveu mudar de ideia e nós resolvemos ensinar. Aliás, só assim para a gente fechar a tampa para os negacionistas que ainda possam querer falar alguma coisa a respeito disso que eu estou dizendo. Uma vez um aluno, eu não tinha nem me ligado disso, tá? Porque que para nós, assim, da história, isso é tão estapafúrdio. Uma vez um aluno de pré-vestibular me perguntou, professor, é que tem uns amigos que estão dizendo que o nazismo é de direita, é de esquerda, perdão, estão dizendo que o nazismo é de esquerda, estão dizendo que o nazismo é de esquerda. Qual o livro que eu poderia recomendar para eles lerem, tá? Para eu provar para eles que o nazismo não é de esquerda, é de direita? Daí caiu aquela tijolada de ideia na minha cabeça. Falei, meu Deus, cara, como eu nunca pensei nisso? Pede para ele ler o livro do Hitler, o Mein Kampf. Tá? O Mein Kampf, o Hitler passa 1/3 do livro xingando os marxistas e os comunistas de tudo que é ofensa que vocês imaginam. Significa que nós mudarmos o endereço filosófico do nazismo, se é que tem uma filosofia aquilo, né? Tá? Significa a gente querer ensinar para Hitler o que é ser nazista, tá? Enfim, tá? Então é uma coisa tão estapafúrdia que é, como eu falei para vocês, o terraplanismo da história, tá? Então tá, aqui, continuando, surge num contexto de crise, rejeição ao liberalismo, porque a liberdade de expressão deu errado, a democracia deu errado, tá? Justamente aquela fórmula que vinha da Revolução Industrial acabou levando à guerra, e por isso você tem a ascensão de uma imensa classe de insatisfeitos, né? Ter apoio da classe média, principalmente, e da classe empresarial. Mais uma coisa que a gente tem que ficar atento, tá? Para vocês entenderem por que isso não pode ser de esquerda. Opa, minha internet está falhando. Se engasgar, vocês me avisam aí, tá? Apareceu a exclamaçãozinha vermelha aqui. Enfim. Por quê? Geralmente, quando a gente fala, nós temos uma classe que é a favor do socialismo, a gente sempre está falando das classes trabalhadoras, das classes pobres. Socialismo prega a abolição da propriedade privada e a redistribuição da riqueza de forma igualitária. Por que trabalhadores defendem isso? Porque geralmente operários não têm propriedade. Então, os operários e as classes mais pobres defendem a divisão igualitária das propriedades, porque eles olham para as classes ricas, ficam indignados. O que é uma realidade totalmente diferente das classes médias. As classes médias, elas têm propriedade, elas têm pouca propriedade.
com a diferença de que as classes médias têm pouca propriedade e têm medo de perder essa propriedade, tá? Então, o que acontece é que, tendencialmente, movimentos de extrema-direita costumam ter uma grande adesão da classe média, justamente pelo medo da proletarização. O que significa isso? O medo que a classe média tem, que ela tem um risco real de empobrecer, perder a pouca propriedade que ela tem e ela acabar caindo para a classe de operários, cair para a classe proletária, tá? Então, tendencialmente, tanto o nazismo quanto o fascismo italiano teve uma grande adesão da classe média, justamente nessa pauta antissocialista, tá? Ok? Nesse sentido, talvez isso facilite a entender o fenômeno. Vamos lá, seguindo adiante. Benito Mussolini, esse cara aqui, ele era, olha que coisa só, ele era o radialista do Partido Comunista. Era o cara que ficava na rádio operária, ele era o locutor, por isso ele falava muito bem. Só que o lance é assim, ele é um ex-comunista, tá? Ficava apoiando a Revolução Proletária, etc. Só que um belo dia, o Partido Comunista começa a se irritar com Mussolini, porque Mussolini era 100% a favor da participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. O que ia de encontro com a orientação tanto do Partido Comunista quanto da União Soviética. Tá? Porque depois, após a Revolução Russa, Lenin dizia que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperialista. Se ela é uma guerra imperialista, ela é uma guerra de capitalistas, é uma guerra de empresários, de burgueses que estão em disputa pela concorrência comercial e que operários não devem morrer em nome da burguesia. Era isso que dizia, basicamente, a proposta do Partido Comunista. E ele insistiu tanto, porque ele era mais nacionalista, o Mussolini, do que comunista. Aí ele insistiu tanto que ele acabou sendo expulso do partido. Aí, injuriado, ele resolve, então, fundar um partido anticomunista. Tá? Então, ele sai da esquerda e vai lá para a direita, tá? De uma ponta a outra, assim. Esse partido aqui era chamado de Camisas Negras, ele tem uma pauta agressiva. Aí os meninos que entravam para esse partido, geralmente eles viam, então, essas fardas, essas calças, essas bobachas aí, tá? E essas camisas negras, né? E ficavam marchando, tá? E daí depois, com o passar do tempo, eles iam proferindo palavras de ódio, daqui a pouco eles já estavam todos armados, e eles acabam formando uma espécie de milícia anticomunista, tá? Essa milícia anticomunista faz o quê? Eles lutam contra o comunismo, porque o comunismo ele ameaça a ordem nacional, tá? Ele ameaça a propriedade privada, ele ameaça a família, ameaça a pátria, tá? Então significa que eles agora vão resgatar pautas, como a gente já tratou na aula passada, pautas conservadoras, para evitar a revolução proletária, tá? Que como eu falei para vocês, né, existe então o conservadorismo que luta contra o progressismo. Nesse caso especificamente, o progressismo seria a revolução proletária. Então eles lutam contra isso. O que eles fazem, resumidamente, tá? Invadem greves, espancam as pessoas que estão praticando a greve, tá? E daí eles espancam líderes sindicais que planejam essas greves, assassinam líderes sindicais, eles foram ficando cada vez mais violentos, e também qualquer coisa que para eles possa significar uma perversão à pátria, como, por exemplo, sei lá, um bêbado que está caminhando de madrugada na rua, né? Eles espancam o cara, fica, cadê a sua família? Sei lá o que, espancam o cara até a morte. Ou seja, geralmente assim, ó, as pautas ultraconservadoras de extrema-direita, geralmente elas falam de coisas, resgatam valores, né? Família, religião, pátria, união, decência, higiene, etc. Tal. Só que assim, a pauta ela é bela, tá? Mas a realização ela costuma ser justamente o oposto dessa. Tá? Veja que, por exemplo, o próprio fascismo ele usava o termo fatismo e libertar, significa que através da liberdade eles se veem no direito de espancar as pessoas, e é dessa forma que eles exercem a liberdade de resgatar a boa família e a pátria, etc. Tal. Então a pauta costuma ser bonita, tá? Resgatar a fé, a igreja, etc. Tal. Mas na maneira de realizar, eles fazem o quê? Espancamentos, eles usam a violência, eles usam assassinatos, tá? E justamente o que acontece, né? Uma parte da ideia de corrupção você esconde. Eles ficam falando de corrupção dos costumes contra o homossexual, por exemplo, mas eles não colocam em pauta que o assassinato é a pior de todas as corrupções morais, né? Tá? Então, digamos assim, uma espécie de adaptação, uma falseação do discurso, né? Como todo, digamos assim, todo discurso extremista, ele é mentiroso, né? Mussolini também se aliou a alguns sindicatos, como Hitler. Não só ele se aliou, como ele comandou os sindicatos. A gente vai ver como isso acontece, tá, Gabriel? Vamos ver qual que foi o fenômeno que ele usou para conseguir, então, controlar a nação. Vamos lá. Eles defendiam, então, uma ideologia conservadora,
a reconstrução do Império Romano. Lembra que eu falei do passado idealizado, né? E assim, ele como discursava muito bem, ele foi juntando pessoas, e o italiano gosta de ópera, né? E daí quando ele discursava, ele gesticulava e falava super alto, gesticulava e ficava todo naquela plateia, todo mundo chorando ali embaixo, certo? E assim ele conseguindo emocionar e manipular as massas, né? E assim ele se torna o Duce, o líder supremo. Duce quer dizer líder supremo, que seria uma espécie de reedição do Império Romano, tá? E aqui uma data importante para nós, foi em 1922, o ano que os fascistas tomaram o poder na Itália. Tá? Como é que isso aconteceu? Esses camisas negras, esses meninos, foram se tornando cada vez mais violentos, tá? A ponto do governo não ter mais coragem de enfrentá-los. Tá? Então eles se transformam numa espécie de milícia gigante, e um belo dia, em 1922, 100 mil deles apareceram para marchar. Era para ser um desfile, só que foi um desfile que acabou criando contornos de golpe de Estado. Tá? Era só para ser um desfile. Só que daí aconteceu o quê? Opa, virei o slide sem querer. Volta. O que aconteceu? A hora que o Mussolini foi promover o desfile, então, nem ele foi, porque ele já estava acostumado a desfiles, ele resolveu dar uma adiada, né? Precisou ficar em casa para dar uma descansada, estava um pouco indisposto. Só que juntou aqueles 100 mil camisas negras, 100 mil jovens usando camisa negra, todo mundo com cacetete, pistola, e fazendo esse gesto aqui, ó, com a mãozinha para cima. Isso aqui é o Ave César, tá? Que depois ele vai virar o Ave Duce, que no caso Mussolini, líder supremo, que os alemães vão importar e transformar no Heil Hitler, tá? Mas nada mais era do que Ave Imperador Romano, que esses caras estão nessa paranoia de reconstruir o Império Romano, né? Aí 100 mil deles ficaram lá, Ave Duce. E daí nisso, o nosso rei Victor Emanuel III, olhando aquilo ali, ele achou que se tratava de um golpe de Estado, tá? Temendo pela sua vida, temendo ser assassinado por esses meninos, ele resolve fazer um anúncio do mais inesperado. Ele reconvida Mussolini para se tornar o primeiro-ministro da Itália. Tá? O Mussolini não estava nem sabendo disso, estava em casa descansando, mas enfim, que daí ele vai marchar agora, quando levaram a notícia para ele marchou até a praça do Capitólio para receber a notícia, e assim ele foi nomeado primeiro-ministro. Vamos ver o governo. Vocês sabem que o primeiro-ministro é o chefe do executivo, né? Então, o governo de Mussolini, quando ele se torna primeiro-ministro, como chefe do executivo, então ele manteve um controle das eleições. Através do quê? Uma estratégia muito conhecida por vocês. Voto aberto e cabresto. Tá? Quem votar contra o partido fascista, eles espancam. Ah, mas aí que tem eleições, então é democracia. Entendeu? Tá? Então é assim. Mussolini também é um negócio. Tá, isso aí já foi, né, Gabriel? Tá, os fascistas, então. Uma das primeiras realizações do governo fascista, eles matam o presidente do Partido Comunista. E aí vocês tentem me explicar como é que o fascismo pode ser de esquerda, né? Para alguns, né? Tá? Tu entende o que é a preguiça de abrir o livro de história, receber o post, tá? E não ter coragem nem de virar ali, abrir o aplicativo do Google, jogar no Google, para olhar, nem que seja por 30 segundos, o Wikipédia, para ver se eles estão falando a verdade, e a pessoa já repassa o post, e repassa o post, nós temos uma proliferação de posts, e você quer dizer que o quê? Que a fake news é algo inocente? Tá? Será que as pessoas, quando repassam informações falsas, elas são inocentes ou elas são cúmplices? Ó, alfinetada do Shang, tá? Certo? Para vocês entenderem por que nos desperta tanta fúria isso, né? É uma espécie, isso aí faz muito parte da cultura brasileira, o malandro, entendeu? Eu acho que essa informação pode ser falsa, mas eu propositalmente não vou olhar, porque ela atende aos meus interesses e à minha opinião. Tá? Isso não tem inocência, isso se chama de cumplicidade, tá? Ok? Enfim, também, né? Mas enfim, faz parte da nossa cultura também isso, né? Mas que também estava acontecendo aqui, tá? Aqui na nossa Itália também nós tínhamos isso. Será que o Mussolini está falando a verdade? Tá? E as pessoas, não, Aveduce, entendeu? Tá, é isso aí. As pessoas também não foram pesquisar. Também não quiseram abrir livros de história, né? Enfim, tá? Porque existe uma espécie de conveniência coletiva, digamos assim, tá? Aí ele vai decretar a pena de morte, obviamente ele vai colocar dentro da pena de morte todos os opositores ao seu regime, centralizou os poderes em si, tá? Aí o que aconteceu? Aqui que está o que tu tinha perguntado, Vitor, ó. Ele criou a chamada Carta de Lavoro. Carta de Lavoro seria uma espécie de código trabalhista, que nem a gente tem hoje, tá? Inclusive, isso aqui foi copiado pelo Getúlio Vargas aqui no Brasil, que aqui no Brasil se chamou de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Por um lado, deu muitos direitos para os trabalhadores. Então, aqueles sindicalistas grevistas estavam ali, não sei o quê, né?
fazendo greves e viva a revolução e trabalhando no poder, quando chega a Carta de Lavoro, decretando máximo de jornada de trabalho de 8 horas por dia, salário mínimo, férias remuneradas, que aconteceu. Então, se por um lado, tá, esses códigos trabalhistas garantiram muitos direitos trabalhistas e melhoraram de fato, tá, a vida do trabalhador, tá, por outro lado, a gente tem que ter muito claro que é dessa forma que o Mussolini concentrou ainda mais poderes, certo? E por isso que muitas vezes, isso aí pode explicar o que muita gente fica na dúvida de por que o nazismo se chama nacionalsocialismo, é a abreviação de nacionalsocialismo. E por que Hitler e Mussolini estão junto aos sindicatos? Eles não só estão junto aos sindicatos, eles mandam nos sindicatos. As greves, quando acontece greve de trabalhadores, aquelas greves foram comandadas pelo governo, justamente enquanto uma estratégia que é de centralizar todos os poderes em si e desmobilizar a esquerda. Então, dessa forma, ele tira o poder da esquerda. A esquerda ela deixa de existir, ela deixa de ser uma oposição e assim eles consolidam a ideia do Estado total, tá? Não pode ser de esquerda, porque esse movimento também não só tem o apoio dos sindicatos, como também tem um apoio profundo e restrito, tanto da classe média quanto da classe empresarial. E é isso que a gente chama de totalitarismo, que é onde, através dessas estratégias, ele elimina o marxismo. O que significa eliminar o marxismo? Eliminar a luta de classes, eliminar a oposição que os trabalhadores fazem contra o sistema. A partir de agora, todo mundo está integrado numa coisa só. Tá? Mas ele deu, né, leis trabalhistas, sim. E os trabalhadores apoiaram, exatamente, porque o Estado é total. A oposição desaparece. Tá? É tanto do lado da direita moderada, quanto do lado da esquerda, da extrema direita, toda a oposição desaparece. Tá? E olha aqui, assinou o Tratado de Latrão, certo? Em 1929, criando o Estado do Vaticano. Ou seja, ele restabelece os laços com o Papa. E aqui vale um lembrete, né? Lembre que o Papa tinha perdido sua casa, né? O Papa tinha perdido sua casa durante a unificação. O Giuseppe Garibaldi, tá? Destituiu as terras papais, porque ele era a favor do Estado laico. O Papa perde seu reino, né? Nós tínhamos os Estados papais no centro de Roma, ele perde seu reino e agora Mussolini está devolvendo para ele, criando o Estado do Vaticano. Então, uma coisa que foi muito polêmica, o nosso Papa Pio XI, certo? Por causa dessa aliança recente que ele fez com a Igreja Católica, o nosso Papa Pio XI silenciou-se diante do Holocausto nazista. Isso foi uma das grandes polêmicas. Muita gente acusou ele de ser um papa nazista, outros defendem esse papa dizendo que ele não tinha como abrir a boca, senão ele seria massacrado pelo regime, tá? E que ele protegeu os judeus, mas enfim, que oficialmente não houve nenhuma espécie de proteção aos judeus, tá? Ele não se pronunciou em relação ao massacre de judeus, nem em relação ao assassinato também de opositores, né? Certo? Nem ao racismo, nem à homofobia, nem nada, tá? Certo? Ok? Como ficou a situação do Papa durante a Segunda Guerra? Tá, durante a Segunda Guerra, lá no finzinho ele se posiciona contra, tá? Certo? Mas justamente o problema foi que esse Papa que vocês estão vendo, Pio XI, ele ficou quieto o tempo todo, tá? Certo? E por isso que ele vai ficar, digamos assim, ele é uma espécie de mancha polêmica na história da Igreja Católica. Como a Igreja Católica está ganhando o Vaticano de volta, e não só ganhando o Vaticano de volta, né, o reino papal está voltando, como também o Mussolini tem um apoio incondicional. Tá? Como eu falei para vocês, essa coisa do conservadorismo, de resgatar valores do passado, não existe nada mais antigo que a Igreja Católica. Ele vai resgatar não só isso, tá? Mas também a oficialização da Igreja Católica. Ela volta a ser a igreja, a única igreja possível na Itália totalitária, tá? Ou seja, Mussolini também perseguiu protestantes, certo? Também perseguiu judeus, tá? Que tiveram suas sinagogas também sob pressão, tá? E daí, dessa forma, as escolas elas voltam a ter aula de catequese, ou seja, isso aí é, digamos assim, o antiliberalismo, ele acaba com o Estado laico, tá? O Estado laico ele desaparece, ele volta a ser um Estado religioso como era na era do absolutismo, na era da Idade Média, tá? Certo? Anterior, porque o totalitarismo é o anti-iluminismo, né? A gente não pode esquecer disso também. Daí, o que ele vai fazer? Aí sim, ele começa as suas ações, né? Vai militarizar a Itália, vai realizar um antigo sonho dele, que era tornar a Itália uma grande potência imperialista, vai invadir a África, né? Com um delay, digamos assim, de meio século, né? Certo? Vai invadir a África para tentar conquistar a Etiópia. A Etiópia era um dos poucos reinos que não havia sido engolido por Inglaterra e França, né? Certo? Ali tinha um grande reino chamado de Reino da Abissínia.
E esse reino da Abissínia conseguiu resistir aos imperialistas até este momento, tá? Quando os italianos invadiram e usaram armas químicas que foram dados pelo Adolf Hitler para ele usou bombas de gás em cima. Aí a Itália foi comemorada com uma grande glória, uma grande honraria militar, tá certo? Então tá, então é isso, esse é o governo de Mussolini, né? Aqui, ó, nós temos a aliança com Adolf Hitler no chamado Pacto de Aço, a gente vai voltar a falar isso em 36, falaremos disso em alguns minutos hoje ainda, tá? E nós tivemos então a participação na Guerra Civil Espanhola, vou deixar isso também para daqui a pouco, vou falar disso daqui a pouco também. A gente tem que correr, senão o nosso tempo acaba e daí a gente não consegue ver muita coisa. Aqui está a nossa marcha sobre Roma, olha o carinha ali do lado fazendo Ave Duce, né? E aqui o Mussolini discursando, a palare, né? E aquela população inteira chorando e gritando. Os nazistas são diferentes, né? Os nazistas escutavam Hitler, todo mundo parado, feito uma estátua com a mão erguida ali no High Hitler. Mas os italianos são latinos, então aquela fanfarronice, sim, papá, né? Duce, enfim. Aí aquela gritaria, aquela barulheira, tá? E daí aqui a nossa paz feliz, né? Digamos assim, né? Que está em latim ali. O Mussolini, o rei Victor Emanuel III, né? Que agora está submisso ao Mussolini, e o nosso primeiro-ministro Mussolini do lado, e ao centro o Papa. Tá certo? Vamos falar um pouquinho de nazismo? Aqui, ó. Já dá para prever os eventos que vão ocorrer, né? Vamos ver aqui quando ele se juntou com Adolf Hitler. Vamos aqui, do começo, né? Nossa Alemanha, mais do que nunca, vocês sabem que está passando muito mal. Nós temos a chamada República de Weimar. O que é a República de Weimar? Tá? A República de Weimar é uma república que foi criada praticamente após a Primeira Guerra Mundial como uma república colaboracionista. Essa palavra aqui é bem útil, tá? Uma república colaboracionista. Significa que foi um governo criado pela Liga das Nações para atender às exigências do Tratado de Versalhes, tá? Anotou isso aí? Isso é o mais importante de todos. Tá, já vou falar para você, tá, Gabriel? Como é que ele participou da Guerra Civil Espanhola? Eu já vou mostrar para você. Aqui, a Alemanha foi punida pelo Tratado de Versalhes, destruída pela guerra, sofreu com pesadas indenizações, isso aqui vocês já sabem, e a nossa Alemanha está pobre de marré também, tá? Mais ainda do que os italianos. Governo instável com tentativa de tomada de poder por socialistas e monarquistas. Nós tivemos em 1919 uma tentativa de revolução comunista, uma tentativa de repetição da Revolução Bolchevique, né? Só que aqui é na Alemanha, feita por uma mulher chamada Rosa de Luxemburgo, certo? Que ela tenta a Revolução Espartaquista, tá? Onde eles tentam fazer uma Revolução Bolchevique que foi derrotada pelas tropas do governo, a própria Rosa Luxemburgo foi morta, tá? Enfim, nós temos também a tentativa de restabelecer o Império Alemão. Então nós temos uma grande bagunça. Quem estava no governo aqui era centro-esquerda, era o Partido Social Democrata, e daí da República de Weimar, né, era um presidente, e daí o que acontece, vários grupos tentando corroê-lo, tá? E justamente, você tem dois fatores, as indenizações, que eles estão pagando pela guerra, que esvaziaram os cofres da Alemanha, a destruição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e vários grupos tentando tomar o poder. E dessa forma a Alemanha ela vai se afundando, o desemprego vai piorando, a fome vai piorando, tá? República de Weimar, então, só para a gente fechar então, né, Júlia? Foi o governo criado na Alemanha, tá? Após a Primeira Guerra, tá? Certo? E qual a grande característica desse governo alemão pós-Primeira Guerra? Ele é colaboracionista. Ou seja, ele foi um governo criado para obedecer a Inglaterra e França e ficar pagando indenização. Entendeu, Júlia? Sim? Então tá. Aí o que vai acontecer, né? Os alemães estão muito mal, né? Olha a hiperinflação, só para vocês terem uma noção. O que é uma hiperinflação? Tá? Em 1923, $1 valia 4 trilhões de marcos, de tão desvalorizado que foi a moeda. Porque à medida que a economia ia mal, o que ia acontecendo? Tá? Eles tinham que ficar pagando dívidas e pagando dívidas, a dívida interna, a dívida externa, etc. E o governo foi emitindo moeda, e essa moeda foi desvalorizando. Uma fatia de pão chegou a custar, em 1923, 2 bilhões de marcos. Então, para você comprar uma fatia de pão, você tinha que entrar na mercearia com um carrinho de mão, com pilhas de dinheiros, assim. Tá? Então, o que acontece é que a população ela não está nada feliz, né, com a Primeira Guerra Mundial e seu resultado, controlado por Inglaterra e França, a Liga das Nações. Eles odeiam o Tratado de Versalhes. E foi nesse sentido que surgiu um grupo de militares e soldados da Primeira Guerra que lutaram nas trincheiras,
que fundaram, então, o Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Que quando você lê a sigla, ingenuamente você pode associar isso com um partido de esquerda. Mas não, era um partido de soldados de extrema-direita que não aceitavam a derrota na Primeira Guerra Mundial e que criticavam o governo de centro-esquerda, tá? Que eles achavam que era um governo corrupto e que não fazia nada, e o país sendo, digamos assim, saqueado pelos estrangeiros, e eles não reagem, não fazem nada. Então surge esse grupo de soldados. O Adolf Hitler não é o fundador do Partido Nazista, tá? Era um cara chamado Dextler, certo? E esse cara que fundou, eles ficavam discursando com um discurso intolerante, um discurso radical, de derrubar o governo, de dar um golpe de Estado, de não sei o que, não sei o que, aí também com a sua pauta conservadora. Resgatar um passado idealizado do grande império alemão, quando nós éramos bem, a nossa nação era unida e o povo alemão, e daí o troço foi migrando, algumas a mencionar essa história de origem racial, né? Porque lá no passado só a nossa raça, aí os caras imaginavam lá na Idade Média aqueles alemães vivendo no campo em paz, entendeu? Com aquela pele super branca, tá? É assim, como eu falei para vocês, né? A ideia de um passado idealizado, né? Surge como uma resistência anti-marxista, anti-internacionalista, quando eles olham para o internacional, para o globalismo, né? O termo que se usa tanto hoje, eles estão olhando para a Inglaterra e França e dizem que a Liga das Nações, isso tudo é uma espécie de conspiração internacional, né? São antissemitas e antiliberais, tá? Porque foi a democracia que levou eles à crise, tá? Por que eles colocam, pergunta Guilherme, espera sair essa bandeirinha azul, sempre tem uma bandeirinha azul que fica bem na frente do socialista no partido, porque justamente aqui, ó, para você entender, Guilherme, existe uma grande bagunça nessa época. A grande maioria dos trabalhadores aqui não tem nenhuma escolaridade quase, tá? Assim como a grande maioria dos soldados, certo? Eles não têm uma escola, não têm uma educação, né? Porque a gente tem que lembrar que os trabalhadores, eles são muito parecidos com aqueles operários que nós estudamos na aula de Revolução Industrial. Eles são, a imensa maioria deles não sabe nem ler, tá? Então o que acontece é que, nesse momento de radicalização política, o próprio líder do Partido Nacional Socialista, ele coloca o termo socialismo para evitar que operários entrem para partidos de esquerda, entendeu? Para tentar, digamos assim, no meio dessa bagunça ideológica, tá? que vivia a classe trabalhadora ignorante, para tentar enfraquecer os partidos efetivamente socialistas. Tá? Então, justamente para gerar essa bagunça, é mais ou menos a mesma bagunça, tá? Porque isso que é interessante colocar, que ela é mais estratégica em termos eleitorais do que a gente pode pensar. É por isso que, por exemplo, assim, nós temos hoje muitos partidos que usam a letra S e que não são socialistas. Quando você pensa no PSDB, por exemplo, Partido Social Democrata, tá? Eles não são comunistas, entendeu? Tá? Mas ele usa o S ali, tá? Certo? Então é essa estratégia, digamos assim, é uma jogada eleitoral, tá, Guilherme? Então, vamos lá. Né? Assim como, por exemplo, assim, o PSL, Partido Social Liberal, eles são liberais radicais ou eles são ultraconservadores? O liberal é o oposto do conservador, né? Tá? Mas ele usa o S ali, tá? Enfim, né? O PSL, eles são o que é socialista? Enfim, tá? Então tudo isso é uma estratégia. Aí eles são ultranacionalistas, insatisfeitos com os resultados da Primeira Guerra. Vamos lá, que não podemos nos demorar. Hoje tem bastante coisa, tadinhos, de vocês. Quem é Adolf Hitler? Olha aqui, ó, é austríaco de nascimento. Olha a carinha do bebê. Ai, ai, ai. O moleque já tinha cara de mal-humorado desde, né? Enfim. Aí, o que acontece, né? Esse cara, ele nasceu numa pequena vila próxima a Linz, tá? O pai dele, na verdade, assim, foi um cara muito pobre, tentou vender mel, faliu, enfim, que ele acabou. O pai dele, assim, ó, resumidamente, virou funcionário público, tá? Se eu não me engano, da agência de correio da alfândega, coisa assim. E daí ele queria, né, como uma família pobre, ele queria ensinar o filho a seguir os caminhos para ter a segurança financeira, etc. Só que também, assim como uma família muito pobre, muito insegura, uma educação muito violenta, tá? Então, Adolf Hitler, ele apanhava muito. E daí é que acontece que, né, violência doméstica, tudo, ele acabou naturalizando isso, pelo jeito, né? E ele tinha um grande sonho. Qual que era o grande sonho dele? Era ser artista. Ele queria ser pintor. Ele gostava de artes. Só que vocês sabem, né, que o pai dele já deu para ver pelo perfil que isso aí é coisa de quê, né? Enfim, daí ele batia muito no moleque. E daí o moleque, né, cresceu basicamente em guerra contra o seu pai. Ele só tinha o amparo da sua mãe. E a mãe, enfim, obrigou a estudá-lo para
terminar, para se tornar um dia funcionário público, fazer concurso e passar no funcionalismo público. Só que daí o Hitler, revoltado, começou a ir propositalmente mal na escola, né? Porque ele não queria ser funcionário público, então ele tem um desempenho escolar sofrível, tá? O Adolf Hitler, né? Então todo mundo diz, ele era um gênio, nada disso é verdadeiro, tá? São todos esses mitos que se criaram. Ele não tem uma inteligência, não tem curso superior, não tem estudo, não tem nada, tá? O ensino fundamental e médio dele foi sofrível, assim, porque ele vivia em guerra contra o professor, vivia desafiando o professor, enfim, esse moleque era meio revolts, né? E daí o que acontece? Ele resolve, um belo dia, provar que ele poderia se tornar um grande artista, né? Que ele gostava de desenhar e tudo. E daí ele foge, tá? Quando ele já era jovem, assim, ele acaba fugindo para Viena, né? Que é a capital da Áustria, tá? Só que ali ele foi rejeitado pela Academia de Belas Artes, porque como ele não teve aula de artes, né? E ele pintava assim. Hoje a gente olhando até parece uma pintura bem feita, tá? Mas é que ela viola regras acadêmicas, né? Porque ele não tinha essa formação. E daí que aconteceu que ele reprovou, tá? Daí ele não foi aceito na Academia de Belas Artes, e daí ele ficou pobre, porque basicamente depois que a mãe dele morreu, ele para de receber dinheiro, né? Aí a mãe dele morre, ele fica desamparado e fica morando num abrigo para moradores de rua. E ele vivia então assim como uma espécie de vendedor ambulante, onde ele pintava miniaturas de postais, assim, ele ficava pintando postaizinhos, e ele ao mesmo tempo gostava de prédios, né? Então ele ficava pintando, ele ficava replicando prédios assim, e daí ele ficava vendendo aquilo ali. Só que muito pobre. E ao mesmo tempo ele morava naqueles lugares onde ele ficava lendo livros antissemitas, tá, uma coisa totalmente anti-acadêmica, né? Livros intolerantes e enfim, tá? E vivendo no meio daquele ambiente de pessoas miseráveis, né? Aí o que acontece, né? Sem dinheiro, vivia em abrigo, se sustentava vendendo postais, tá? Aí o que acontece? Quem diria, né, Vitor? Concordo contigo. E daí o que acontece que daí ele começa a se radicalizar nessa tensão, tá? Ele morava nesse abrigo, se tornando cada vez mais furioso, cada vez mais radical, e estoura a Primeira Guerra Mundial, tá? Certo? Aliás, um pouquinho antes de estourar, o negócio já estava às vésperas de estourar. Ele tenta entrar para o... aí ele desenvolveu um forte antissemitismo, né? E ele tenta entrar para o exército austríaco, mas ele foi reprovado no teste físico, tá? Ele era fraquinho demais. Veja só o que eu falei para vocês, o que é o extremismo, né? Ele é justamente o oposto daquilo que ele defende, né? Aí ele tentou entrar para o exército austríaco, foi reprovado no teste físico, injuriado, se mudou para a Alemanha, ele deu um jeito de falsificar a documentação dele, porque ele sendo austríaco não poderia se alistar no exército alemão, mas ele deu um jeito lá, e ele acabou conseguindo entrar, né? Que ele entrou, achou uma brecha da lei, só que daí durante a guerra, né, no meio daquela confusão, ele acabou se alistando, tá? Enfim, e daí que acontece que daí ele vai lutar na Primeira Guerra Mundial como mensageiro, né? Ou seja, é o mais baixo e o mais perigoso posto que você tem no exército, que é o soldado raso que pega uma mensagem, pega uma carta, sai da trincheira, vai correndo até outro lado no meio das balas, tá? Para entregar uma mensagem, né? É o que mais se arrisca. E tanto que daí, durante a guerra, ele se feriu, ele estava na trincheira justamente na fronteira com a França, e daí ele se feriu com uma bomba de gás, né? Os franceses jogaram uma bomba de gás cloro, ele acabou ficando cego, tá? E daí o que aconteceu? Que ele foi condecorado com uma cruz de ferro, né? Com uma honra ao mérito, né? Foi ferido com uma bomba de gás, e assim ele foi aposentado. E quando ele estava, então, lá em tratamento na Alemanha, ele recebe a notícia de que a Alemanha tinha sido derrotada, e ele nunca aceitou. E daí o que acontece? O Hitler, assim como a maioria dos soldados em tratamento, a ferida dele não era física, tá? No caso do Hitler, mais especificamente, a ferida dele não era de mutilação nada, era uma psicose. Assim como tantos outros, né, que a gente estudou na Primeira Guerra, voltavam com a tal da shell shock, né? E ele voltou com a psicose de cegueira, de não conseguir enxergar. E o médico dele percebia que toda vez que ele incentivava esse comportamento revoltos do Hitler, né? Batia uma espécie de instinto antidepressivo nele e ele voltava a enxergar. Depois ele borocochava de novo, daí ele ficava cego de novo, né? Ele estava deprimido. Aí o médico começou a incentivar o nacionalismo de Hitler, e daí, né, o bicho endoidou, e daí ele se curou, tá? E daí depois, aí que ele ficou sabendo, então, do Partido Nacional Socialista, e ele vai militar no partido. Quantos anos ele tinha nessa época? Ele era jovem ainda, tinha 20 e pouquinho, tá? Certo? Aí o que acontece? Ele considerava que a nação havia sido traída pelos democratas e pelos marxistas, certo? A República de Weimar, que na visão dele era corrupta, né? E assim ele entra para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, certo?
partido ultranacionalista, onde ele começou discursando para 20 pessoas, né? Né? E daí depois ele discursava e falava muito bem, era muito radical e foi juntando gente, até que ele, no fim, em alguns meses, ele já estava discursando para milhares de pessoas. Tudo tem relação com essa coisa do convencimento, né? E daí aí ele se torna líder desse partido. Projeto do Partido Nazista: acabar com o marxismo e acabar com a República de Weimar, tá? Ou seja, combater o risco de uma revolução comunista e combater a República de Weimar. E assim, ele, junto com outros líderes nazistas, detalhe, ele não é o líder do Partido Nazista ainda, apesar de ser o mais popstar de todos, né? Ele vai formar a chamada SA. O que seria a SA, tá? A tradução de SA é Sturmabteilung, tá? Que vocês não precisam, obviamente, decorar esse nome. São a versão alemã dos camisas negras, tá? São basicamente jovens que usam uma camisa parda, que é a camisa bege, né? Vestem essa camisa e saem espancando sindicalistas, homossexuais, né? Bêbados, enfim, mendigos, né? E também, aqui no caso, a gente tem que incluir como um componente muito mais pesado do que na Itália o antissemitismo, o ódio a judeus, tá? Por que tanto ódio a judeus, né? Por que isso pega tanto mais aqui na Alemanha, tá? Porque nós temos digamos assim, uma quantidade maior de judeus aqui na Alemanha e nós temos uma constante migração por causa das crises econômicas que acontecem no leste europeu, Polônia, Ucrânia, etc. Nós temos uma migração maior, tá? De judeus pobres que estão entrando na Alemanha aqui e aí por isso... Deixa eu tomar um golinho de café. Por isso nós temos uma xenofobia mais aguda, digamos assim, tá? Esses grupos se auto-intitularam ou eram chamados assim? Não, eles se auto-intitularam. Eles mesmos que se auto-batizaram nacionais socialistas dos trabalhadores alemães. Certo que eles querem, na verdade, dizer que eles são o povo, né? Eles querem o povo, né? E aqui, enfim, nosso tempo está estourando, meus pequenos. Eu vou ter que deixar uma fatia dessa aula para a aula que vem. Mas, enfim, olha aqui, ó, 1923. Um ano depois de Mussolini, Adolf Hitler tenta copiar a Marcha sobre Roma. O Hitler, que acabou criando para ele uma ilusão de que ele achou que ele tinha esse prestígio também pelo resto da Alemanha, no ano seguinte à Marcha sobre Roma, ele faz o Putsch da cervejaria. Por que o Putsch da cervejaria? Porque o partido nazista sempre se reunia numa cervejaria lá na Bavária. Os alemães levam o chopp muito a sério, né? Enfim. Aí que acontece que eles se reuniam lá e um belo dia eles se reuniram lá justamente já para dar um golpe de Estado. Eles foram todos armados, etc. tal. E daí de lá eles iriam marchar da cervejaria até o Palácio do Governo para tomar o poder. Só que daí o que aconteceu? Quando Hitler foi dar o pulso da cervejaria, tá? Deu ruim, né? Os meninos foram marchando e tentaram dar o golpe. E as tropas do governo cercaram a cervejaria. Eles entraram em confronto. No meio do tiroteio, aliás, vários desses nazistas morreram. E Hitler o quê? Foi preso, tá? Hitler foi para a cadeia. Aí o que acontece? O Hitler fica na cadeia e lá na prisão ele vai escrever o seu livro, o Mein Kampf, onde ele vai contar a sua triste história heróica de quanto ele lutou pelo povo alemão para libertar o povo alemão das garras do judaísmo e da raça impura e dos comunistas, tá? Ele vai escrever isso aqui, o Mein Kampf, certo? Que é a Bíblia do nazismo, onde ele coloca os valores básicos do nazismo e seu projeto de tomar o poder, tá? Ele escreve o primeiro capítulo, aliás, tá? Depois o resto ele vai incorporando depois, né? Tá bom? Nós vamos parar a nossa aula por aqui. Nós ainda temos algumas coisas para discutir que a gente vai deixar isso para a nossa aula que vem, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui, meu povo? Vocês conseguiram entender tudo? Eu já li alguns trechos, tá? Não a obra inteira, tá? Já li alguns pedaços ali. Assim, é uma obra bem mal escrita, tá? Eu tenho que te confessar, assim, não é uma leitura fluida, não. É um cara que está desabafando, né? Ele vai delirando, assim, ele vai falando, vai delirando. Então é um troço truncado, ele é contraditório, é um livro muito mal organizado, assim, tá? Enfim, você consegue colocar esse slide no qualquer arquivo? Sim, claro, vou colocar. Assim que eu terminar essa aula, eu já boto logo na sequência. Aliás, eu devia ter botado antes, né, Gabi? Tá? Foi mal. Desculpa aí, foi um esquecimento teu. Perdão. Foi esquecimento meu. Falei errado, tá? Ok? Então falou, meus pequenos. Mais alguém tem alguma dúvida? Sempre aparece essa tarja azul bem na frente do texto, né? E daí eu não... Enfim. Então tá.
É isso, né? Fechou, né? Gente, valeu. Fechou. Daí a gente vai ver o nazismo mais em detalhes, daí eu conto os fatos aí. Quem está falando comigo? Eu, Elita, eu. Oi, Elita, diga. Para tirar isso, ontem a gente ajudou, eu e mais alguém, não lembro quem, a gente ajudou o Julian a tirar isso. Você tem que ir Ah, nas suas iniciais, tá. em Peraí, configuração. deixa eu só baixar a lista de presença, daí tu me orienta, tá, Elita? Já baixei, acho que já. Tá, ok. E daí o que que eu faço? Iniciais, configurações. Onde é que é iniciais? É lá na minha carinha, lá em cima? É. Ah, tá. Configurações. Tá, aqui, ó. Configurações. Notificações. Notificações. Ai, Aí você, Elita é espertona. Tá, onde mais? aí você vai Mensagens. em notificações, nas mensagens, você desativa as mensagens de chat, as notificações, né, de mensagens de chat, respostas a conversas que iniciei e respostas às conversas às quais respondi. Ah, daí eu desativo isso aqui. Isso. Respostas, conversas. Aqui, iniciei. Respostas, conversas, respondi. Então tá, coisa linda, Elita. Muito obrigado. De Nossa, nada. resolveu bastante coisa. Muito obrigado, tá? Meu povo, valeu para vocês. Obrigado pela aula aí. E um bom recreio para vocês, tá bom? Eu espero vocês segunda-feira, tá? Grande abraço para todo mundo. Tchauzinho.